E aí, hoje eu vou ensinar como configura aqui o projeto do Spring que a gente baixou lá pelo site. A primeira coisa que a gente tem que verificar aqui é se a nossa conexão com o banco de dados, se o nosso servidor que a gente instalou, ele está funcionando belezinha. Tem que ir aqui em gerenciador de tarefas, serviços e MySQL 80 tem que estar em execução, viu, gente? Se não tiver em execução, clica aqui em iniciar, ou se tiver com algum erro aqui, clica em reiniciar, parar e iniciar, só para garantir. No Windows é assim, eu fui aqui embaixo no gerenciador de tarefas e fui lá em serviços, belezinha? Então, garantindo que ele está online, só vamos conectar aqui pelo nosso cliente, que é o meu caso é o Raid, que eu instalei com vocês aí. Eu vou abrir ele aqui, com aquelas mesmas configurações, né? Localhost, root, que é o usuário e senha, e a porta padrão, que é 3306. Vou abrir aqui. É, explicação básica de como é que é o RAID aqui, é que lá estão os seus bancos de dados da sua aplicação e os bancos de dados padrão do MySQL Server. Você pode clicar aqui, clicar em criar novo e banco de dados, mas nesse caso eu vou criar pela linha de comando aqui, você pode vir aqui tipo em consulta e escrever aqui, ó, uma consulta. Na verdade eu vou criar uma nova aba de consulta aqui, escrever uma com vocês aqui. Nesse caso eu vou dar só para de exemplo mesmo, um create database to do simple. Que no caso, esse daqui seria o banco de dados que a gente utilizaria, mas eu estou só fazendo por aqui, só para ensinar como é que funciona o RAID. Você clica em Run aqui, aí você pode ver atualizando aqui do lado que já criou o banco de dados to do simple, mas eu vou deletar ele por aqui mesmo, excluir, podia dar um drop, porque esse banco de dados a gente vai criar pelo Spring, por aquele projeto que a gente criou lá. E se ele criar certinho aqui, quer dizer que a nossa aplicação está comunicando com o banco de dados belezinha. Mas então vamos lá para a parte do Spring, né? Era só para garantir, estava tudo certo. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa ordenação de pastas aqui, os arquivos mais importantes do projeto e tudo mais. De uma forma bem rápida mesmo, só para passar aqui. Tem o ponto MVN, que é do Maven, que é o nosso gerenciador de dependências, as configurações, não precisa saber muito sobre essa pasta. Tem o Source, que é muito importante, onde vai ficar nosso código. Se a gente for chegar a criar testes, os testes vão ficar aqui também. E configurações, que é a conexão com o banco de dados e tudo mais, vai ficar tudo aqui na Source. Target é o build da aplicação. Git ignore são todas as pastas que não vão ser enviadas para o Git. Inclusive, eu vou tirar aqui o VS Code, que eu quero enviar o ponto VS Code, que é essa pasta aqui, para o Git, para vocês terem acesso às recomendações de extensões que eu vou adicionar no projeto. E uma coisa importante aqui para o terminal ficar colorido, que é importante configurar no VS Code. Nesse caso, por exemplo, a target, que é a build do projeto, a gente não vai enviar para o GitHub, né? Que é a build, cada computador faz o seu build do projeto, utilizando a sua JVM e tudo mais. O Help, é bom vocês lerem essas documentações se vocês quiserem virar especialista em Spring e Java aí para a web. Tem muita informação aqui, é muito boa essas documentações. Nesse caso também tenho esses dois arquivos de configuração do Maven aqui, que é coisa por exemplo, do Linux para rodar, é tudo em shell aqui. Não precisa saber muito sobre como é que funciona isso, não precisa saber praticamente nada, mas um arquivo bem importante para saber aqui é o .xml, gente, que é onde estão as dependências do nosso projeto. Não precisa instalar essa extensão, não. É, lembrando que vocês têm que estar com as extensões de Java, Extension Pack e Spring Boot Extension Pack ativadas aí nesta pasta, que vocês estão no projeto. Mas basicamente aqui estão as configurações, é um arquivo XML, que é dividido em um objeto, tipo um HTML assim, e dentro o valor do objeto. Por exemplo, o nome do projeto. É o to-do simple que a gente colocou lá no site, que já criou com o name certinho aqui, com a description, o artifact, group ID, a versão do Java. E aqui está uma lista aqui que é as dependências do projeto, que é muito importante. Eu vou explicar brevemente o que são cada uma delas. O Spring Boot Starter Data JPA, não vou ficar lendo isso tudo o tempo todo, né? É uma dependência, está dentro dessa partezinha aqui de dependência, desse bloco de dependência, que é esse data JPA e o H2 são utilizados para tratar os dados do projeto, que é a conexão com o banco de dados, associar os objetos com as tabelas dentro do banco de dados. O H2 Database dá para fazer com outras dependências, você consegue fazer um banco de dados em memória, que é um desenvolvimento mais rápido, ágil, mas eu vou fazer com o MySQL nesse curso aqui, né? Tem o Spring Boot Starter Web, que ele traz as anotações e todas as bibliotecas que precisam para criar um servidor de uma REST API com seus controllers e tudo mais, padrão MVC.
Tem o DevTools, que é muito importante para desenvolvimento, eu acho ele excelente, porque você salva o código, ele reinicia o servidor sem você ter que ficar parando, subindo, sempre quando tem alguma alteração e você quer ver ela sendo refletida. Então ela é muito, muito boa para agilidade. O MySQL Connector, que é para a gente conseguir fazer essa conexão com o nosso banco de dados da aplicação Spring Boot, conectar lá no banco de dados e criar aquele To-Do Simple, por exemplo, criar as tabelas, adicionar dados, deletar dados, atualizar dados. É para isso que ele serve, junto com o JPA, né, que ele vai tratar os dados. E nesse caso aqui, uma dependência de teste, que a gente não vai mexer muito com teste, ficariam dentro da pasta SRC ali por enquanto os testes. E para build tem uma configuração dos plugins do Maven aqui, né? E aí não precisa saber muito sobre isso por enquanto. Mas então, vamos para as pastas aqui. Aqui a gente tem a source, onde vai ficar o projeto, os testes, que a gente não vai trabalhar agora, a main. Aí dentro da main tem a parte de resources, que é onde a gente vai mexer no futuro aqui, nesse vídeo ainda, que a gente vai configurar aqui na Application Properties as configurações do Spring, de conexão com o banco de dados. Mas primeiro a gente vai criar em Java aqui as principais pastas que a gente vai utilizar no projeto, só para vocês verem qual a estrutura de como é que vai ficar o projeto. Basicamente, a primeira pasta aqui que eu vou criar é os models, que é onde vai ficar o nosso model de usuário e task, que eu te dou simples, eu pensei naquela aplicação simples mesmo de tarefas que o usuário tem para fazer. É basicamente isso. Então, aqui vai ser os modelos disso, do usuário e das suas tasks. Vamos ter também os controllers, né, que é no padrão MVC, continuando, model, controller. A view vai ser fora do Spring aqui, que o Spring a gente vai tratar só para a parte da API, do backend. Mas a controller é aqui, né, onde vai receber a requisição de HTTP, né, do protocolo HTTP. E também vai ter um service, os services, né, que eles ficam entre os models e os controllers, que é basicamente para você poder reutilizar código, deixar o programa mais modularizado. Você fez uma função para um modelo, você pode reutilizar em vários lugares no controller ou até em outros services. Fica um pouco abstrato, mas quando a gente for implementar, vocês vão entender por que tem esse service é legal de utilizar. Também a gente vai criar um tipo de arquivo de classe, de interface, que é do Spring, que é repositories. E eles são basicamente para tratar o banco de dados e os nossos modelos. Ele meio que a gente cria um repositório para usuário, user, um repositório para tasks, que ele que vai ficar responsável por salvar, buscar, deletar os dados do banco de dados. Essa é a função do repository. Ele que meio que se conecta com o banco de dados diretamente. E também a gente pode criar uma pasta aqui que no futuro talvez eu venha para fazer uma pasta de config, né? Que se eu não me engano para a gente conseguir conectar com uma aplicação fora do Spring, a gente tem que dar umas permissões de config, que é um pouquinho mais avançado, é sistema de cores. Mas esse vai ser o modelo da nossa aplicação, nessas pastas aqui. As principais são os controller, model, repository, service. A config só vai ter um arquivo, se eu não me engano. E aqui está a nossa aplicação, que é por onde a gente roda, né? Nesse caso, se eu rodar aqui, deixa eu rodar aqui para vocês verem. Quando eu rodo a aplicação, vocês estão vendo que tá esse terminal com esses textos em branco, tudo embaralhado, sem divisão de cores e tudo mais. Então, uma configuração que tem que fazer no Spring para ele colocar colorido e no VS Code para ele aceitar cores. Então, primeiro, a gente vai fazer a configuração do VS Code aqui. Eu vou criar uma pasta aqui, fora da source aqui, ó, aqui fora. Eu posso clicar em New aqui e ponto VS Code, que é onde vai ficar nossas configurações do VS Code. Eu vou até enviar para o Git para vocês poderem pegar elas aí. Vou copiar do projeto que eu já fiz aqui. No caso, a configuração de settings que a gente vai criar por agora, que fica dentro do arquivo JSON. E nesse arquivo JSON a gente abre um objeto aqui, que é onde vai ficar as nossas configurações. Basicamente eu vou explicar as configurações bem rápido aqui. Isso daqui é para eu delimitar qual que é o terminal que a gente vai utilizar na aplicação. Nesse caso é o command prompt, só que ele aceita as cores. E configuração para atualizar a build aqui para interativa aqui. É esse aqui que precisa de configuração do VS Code para ele aceitar coisas coloridas. Mas também temos que fazer uma configuração no Spring, que aí é dentro daquela pasta source, main, mas não em Java, em resources, viu, gente? Em resources. Que esses entram aqui e vai nessa pasta application properties.
Properties, que é onde que vai ficar as configurações do nosso do Spring, de banco de dados, de coisas genéricas da aplicação inteira de Spring Boot para API, né? Aqui eu vou adicionar uma configuração simples, que é esta daqui, ó. Deixa eu pegar ela daqui e eu vou explicar um pouquinho. Que essa daqui. Tá falando que o output do Spring vai ter isso daqui ativado, vamos dizer, é tipo meio que aceitar vários tipos de caracteres. E isso daqui faz com que o terminal do Spring fique com as cores um pouquinho coloridas. É só para conseguir diferenciar o que, que é erro, o que, que é warn, o que, que é deu tudo certo, coisas verdinhas, amarelas, vermelhas, para ficar melhor o terminal, né? Mas se eu rodar aqui ainda, não vai funcionar. Provavelmente não vai, porque meu VS Code está com cache. Vai dar um errozinho aqui. Vai ficar um terminal horrível, com uns tracinhos estranhos. Aí, ó. Não funcionou nada. Nem bugou muito o terminal. Mas é bom a gente fazer aquela configuração, fazer o restart do terminal, porque, como eu avisei, não ia funcionar de primeira, porque o VS Code ele ainda está tipo sem aceitar que tem essas configurações novas aqui para esse projeto. Então podemos dar um close aqui no projeto, close folder, né? Só para garantir, eu vou fechar isso daqui, vou fechar essa tela, vou abrir um novo aqui, uma nova janela. Vou abrir a pasta novamente lá, que é onde está o nosso projeto, que ela está repositories to do simple e ela está aqui. Beleza. Agora, quando eu iniciar a aplicação, é para o terminal ficar coloridinho, porque o VS Code ainda não tinha aceitado as configurações novas. Que agora que ele reiniciou e está meio que fazendo o reload do seu cache, aí ele vai verificar que a gente colocou um VS Code lá com as settings para aceitar o terminal colorido e o Application Properties está falando que é para enviar colorido as informações no console. Tá abrindo o projeto aqui, acabando de abrir rapidinho. Abriu. Agora eu vou dar um start aqui na aplicação. Dar um run. Aí, galera, bem melhor, né? Terminal coloridinho. Tem um info, tudo info, belezinha. É verdinho, não tá com erro a aplicação. Tá subindo aqui. Tudo beleza. Tem um warn aqui, mas é um padrão warn, que é tipo, a gente tá com uma coisa ativada, que é essa configuraçãozinha que a gente pode desativar no Application Properties. Mas em desenvolvimento não faz muito sentido, não. Pode desativar só quando for uma aplicação de produção mesmo, que deixa a aplicação um pouco mais lenta, mas para desenvolvimento é bom deixar ativado. Mostrou aqui que iniciou tudo certinho e tá tudo certo aqui na aplicação, porque ficou tudo verdinho, né? Agora eu posso parar aqui e fazer outra configuração do Application Properties. Eu nem precisava parar, mas quando eu vou mexer na Application Properties, eu gosto de deixar ela fechada. Bom, eu vou pegar aqui os comandos, que dá para gravar esses comandos gigantes aqui. Só para deixar aqui, para colocar comentário, eu posso colocar database config aqui, por exemplo, que a partir de agora vai ser configurações de banco de dados que a gente vai fazer. Que até agora, gente, a gente não conectou nada da aplicação Spring com o banco de dados. A aplicação está rodando sem o banco de dados. A gente tem que adicionar uma anotação, que são, na verdade, a gente vai adicionar 6 anotações, que a primeira é essa daqui, que é o tipo de driver que a gente vai utilizar para conectar. O drive que a gente vai utilizar é aquele connector lá da dependência, dessa dependência que a gente baixou aqui no projeto, ó, esse MySQL Connector. Ele baixa esse driver aqui, ó, o com connector driver. JDBC, né, que é o padrão do Java para conexão com banco, que aí está delimitando que vai ser o MySQL, que a gente vai utilizar para conectar no banco de dados. Se fosse Postgres, poderia ser um SQL Server, poderia ser um Oracle DB, vários tipos de banco de dados, mas o do curso é o MySQL. Agora um comando um pouquinho maior e muito importante é esse daqui, ó, o Spring Data Source URL. Ele é o quê? Fala que eu vou criar uma conexão JDBC com o MySQL no localhost, que nesse caso é esse servidor nosso aqui, local. Se tivesse uma hospedagem, você colocaria o IP aqui com a porta do que está rodando o processo do nosso servidor, que é o 3306, do servidor do MySQL Server, né?
E o que a gente quer conectar? A gente quer conectar no banco de dados to do simple, mas olha aqui, ó, a gente deletou, a gente rodou esse comando aqui e deletou. Ó, ele não está mais aqui. Mas o que é o ponto? Eu coloquei um parâmetro aqui. Se o banco de dados não existe, ele vai criar create database if not exists. True. Ou seja, ele não vai dar erro se ele conseguir conectar no banco de dados certinho, ele vai criar o banco de dados, o nome do banco de dados que a gente está querendo. E se criar lá, a gente tem certeza que a nossa aplicação conectou com o MySQL tudo certo. Agora a gente tem que passar os dados de credenciais, né, que são essas duas anotações, que é username and password, que nesse caso a gente criou lá, que a gente está utilizando para conectar no MySQL, é o root. É bom em produção, né, você criar um usuário só para o Spring, né, que não tem todas as permissões do banco de dados, que o root tem tudo, né, isso aqui é só para dev mesmo. E nesse caso, esse comando aqui é muito interessante, gente, que é o Spring JPA Hibernate DDL Auto. Isso aqui a gente colocou, eu coloquei aqui o update, porque o update, ele faz o quê? Sempre quando eu criar um objeto novo, eu criei o usuário, e ele não existe no banco de dados, ele vai criar a tabela usuário. Não, eu criei a task aqui no projeto do Spring. Ele não existe, ele vai criar. E ele também vai atualizar. Eu adicionei alguma coisa nova no usuário, ele atualiza. Entendeu? Isso é muito interessante. E se a gente pesquisar no Google isso daqui, a gente encontra uma documentação muito legal do Spring sobre isso aqui. Que eu posso até entrar aqui. Ó, tem esses daqui, gente. O none, que você não faz nada. Seus DDL são comandos de definition, que é tipo, você define coisas da aplicação. Você define uma tabela, as colunas dentro da tabela, os tipos da coluna. Isso aí é DDL, viu, gente? Isso é bom. Na matéria de banco de dados explica muito bem. Aqui esse comando só valida, né? Você vai verificar se está certo de acordo com os modelos. Comando de update, que é aquilo que eu falei, e o create drop, ou seja, vai fazer um drop toda vez que criar de novo. Eu não gosto muito que às vezes paga um dado meu lá e fico, pô, pagou meu dado. Mas basicamente eu vou deixar o update. E um que é legalzinho para quem está aprendendo é deixar isso daqui ativado, ó, Spring JPA Show SQL, que é tipo, você vai mostrar todo comando que a aplicação Spring Boot fazendo de SQL aqui no banco, ela vai mostrar no terminal, que é para mostrar todo o SQL feito. E é isso aqui, as configurações para conexão com o banco. Agora, se a gente rodar a aplicação, tem que criar o banco de dados aqui, tem que fazer esse create database e imprimir no console esse comando, né, que a gente colocou para mostrar. Deixa eu iniciar a aplicação aqui, ó. Dar um run. Eu venho aqui em run só de costume, mas eu posso dar um run por aqui mesmo, gente. Ou posso escrever, se eu não me engano, o comando é mvn spring-boot run no console, que ele vai rodar o projeto do mesmo jeito. E belezinha, tá iniciando. Iniciou aqui certinho a aplicação. E se a gente subir aqui um pouquinho, a gente vai ver os comandos do SQL. Mas, podemos olhar aqui direto. Ele acabou de criar o banco de dados, gente. Viu? Tudo certinho. A gente conseguiu fazer nossa aplicação do Spring Boot conectar com o banco de dados. E agora, se a gente procurar aqui no terminal, uma coisa que eu sou ruim de fazer é procurar coisa no terminal. Ele vai falar um pouco sobre a conexão com o banco de dados. Ó, tá aqui, ó. H2 Console conectou the for available. Isso daqui está avisando que o banco de dados está disponível. Nesse caso, aquele comandozinho SQL não printou aqui no terminal, é porque é um parâmetro, né? Eu esqueci disso. Se eu criasse uma classe aqui, ele ia printar essa classe, esse comando da classe. Mas aqui mostra que a conexão com o banco de dados foi feita certinho. E ele criou o banco de dados. Ou seja, ele está certinho aqui. Conectou com o nosso SQL Server e gerou o nosso banco de dados. Ele fez esse mesmo comando aqui, ó. Só que ele colocou um if not exists aqui, né? E é basicamente isso, a nossa aplicação do projeto do Spring. Eu vou fazer um commit aqui. Nesse caso, eu posso fazer por aqui, ó. Esse aqui é uma extensão do Git aqui, do VS Code, que vai mostrar todos os arquivos que eu modifiquei. Eu posso fazer commits por aqui, posso mandar push por aqui, mas eu vou fazer pelo terminal, viu, gente? Só para vocês continuarem acostumados com o terminal aqui durante o curso. O comando vai ser o git aqui, ó, só para mostrar git status. Aí eu posso adicionar aqui git add, ó, o git status aqui, git
commit m. Nesse caso eu vou colocar uma descrição. Configure project. Descrição bem simples, que eu só fiz uma configuração aqui do banco de dados e adicionei uma coisinha do Spring do VS Code aqui. Além de ter liberado para enviar o VS Code para o GitHub. Deixa eu colocar entre aspas. Que deu um errozinho que ele imaginou aqui que era uma configuração de aspas simples. Esse terminal aqui do CSM dele é meio ruim, por isso que eu gosto do Bash, viu, gente? Então, eu dou um git commit -m aqui, entre aspas duplas, né? Configure project. E um git push. Nesse caso aqui, não preciso escrever origin main, que já está conectado, já tá meio que está certinho. Se eu quiser fazer push por aqui também eu posso fazer, mas eu vou mandar pelo terminal aqui. Só com git push, já que a gente deu o "-u" naquele comando, então, na última aula, então a gente não precisa fazer o origin main. A gente pode dar só um git push. E enviou lá para o nosso repositório. Se a gente vier aqui, ó, atualizar. Tem o VS Code aqui, ó, configure project. E a gente também alterou coisa aqui dentro, ó. Dentro dos testes não, né? Main Resource Application Properties. Tá nossas aplicações aqui, ó. Configurações do banco de dados. E é isso aí. Muito obrigado.